Você vai definir nesse vídeo quem é o verdadeiro contador de história ou o mais mentiroso. Um jura que tem o poder de ver, e só ele vê. O outro diz que é mentira, porque ele também já viu. E não só viu, como também conversa com essa entidade das águas. Assista o vídeo até o final e você que define essa história. Se eu falar aqui, eles vão acreditar. Aqui moranga fora é mentira, é meia verdadeira. Pois é, mas você tá igual aqui. Nós estávamos baixando lampião. Estava abaixando às 8 horas da noite. Já subindo. Ah, rapaz. Aí eu vi que ele é um preto lá. Preto não, tô mentindo, ele não é preto. É tipo um macaco, desse tamanho aqui assim, mais ou menos assim. Rapaz. Saí do piloto pro pau. Gerê Ricardo, tem uma ali. Cadê, boi? Olha lá, morreu. Que tinha poder de ver, só eu. Ele lá, mesmo assim, ó. Não foi verdade mesmo assim, o pé dele assim, ó. Cadê, mano? Tô vendo aqui. Não vou falar. Eu morri aqui, que a cabeça tá cheia de seguida. Não, amor. Não tá vendo, não. Ele nem dei ré no motor. Olha o homem aí. Aí pronto. Que tinha poder de ver, só eu só. Só eu que morreu. Ele não podia ver. Mas foi verdade mesmo, velho. Às 8 horas, eu já tinha pegado, na saída do porto nosso, eu tinha pegado o moleque. Qual lugar é esse? Nos prazer, amor. Lá na nossa aí. Não, ficaram um rancho nosso lá. Você não teve medo, não? Não, tira, faz medo, não. Agora o que fala isso é mentira, mas existe o culpado d'água, existe o culpado d'água. Ah, se o senhor disse que já viu, Eu já vi. Que tinha poder de ver, só eu só. Ou meu parceiro. Mas aí complicou, que você disse que só o senhor tinha poder de ver. Não, Nós tá aqui, ó. Ó, Morango. Qual compadre d'água desse que é verdade? É o seu ou o dele? Moço, eu tô reclamando muito, é mentiroso. Porque eu já vi o compadre d'água, inclusive já conversei com ele, só que é o seguinte, ele não conversa com a gente, mas tudo que a gente fala, ele entende. Então é o seguinte, eu vou falar com ele, compadre, vou trazer o fumo pro senhor, o seu Queiroz, da Ativino. Eu digo, compadre, o que é que o senhor quer mais? E falar pra mim, ó. Cachaça. Cachaça, digo, ó, beleza. Mas só que é o seguinte, o pessoal não sabe explicar direito, o compadre d'água existe. Porque tudo que há o nome existe, porque se não existisse, não tinha o nome. Né? É verdade. Então tudo que há o nome, porque existiu. Existe ou já existiu. O compadre d'água existia e existe até hoje. Pois é, você me contou aquele caso que te ajudou a pegar os turistas que estavam afogando de noite. De noite. Uma vez eu estava pescando, era eu, Davi, Davi e Zé Zoé. Nós estávamos pescando lá no ladeiro. Daqui no ladeiro hoje tem 95 quilômetros. Isso já tem o quê? Uns 40 anos atrás já. Aí nós estávamos pescando e deu meia-noite, aí nós paramos de pescar e foi eu e Davi e Zé Zoé, tudo para loca. Porque lá tem uma locona de pedra, nós estamos deitados lá. Aí quando foi 5 horas da manhã, eu acordei. 5 horas da manhã eu acordei. Para fazer o café, porque eu fazia o café, né? Que o meu vai fazer meu café. Aí acordei 5 horas da manhã para fazer o café. Quando eu acordei 5 horas da manhã para fazer o café, que eu estou lá fazendo o café. Aí quando eu olho para um lado assim, tem um negócio preto lá em cima da pedra. Eu digo, o que é aquilo que está em cima daquela pedra ali? Aí eu fui encostando para a pedra, aí eu vi, mexeu. Aí eu ouvi mexer de galinha, o compadre, mas ele é pequenininho assim, ó. Ele dava 70 centímetros. Ah, o outro falou também que ele não passa de 60 centímetros, não. Aí eu peguei e chamei, fui lá, Zé Zoé. Ele, oi, ô Davi, o que é? Ele, Davi, olha lá pra você ver. Aí Davi olhou, Davi viu, Zé Zoé viu. Aí ele falou comigo, nossa, ali é o culpado, diga, é mesmo, que ele tá beirando nós aqui, tá querendo saber o que? Pinga e fumo. Naquela época, sempre o Joaquim Santos subia pra cima, fazia frente aí pra cima numa loja. Ele tinha uma loja que chamava Gandaia. Aí Zé Zé tinha uma loja também que chamava Gandaia. Aí nós fomos lá na Gandaia, peguei um pedaço de fumo, aí fui lá, peguei o fumo. Quando eu cheguei pra botar o fumo, ele pulou dentro d'água. Não ele pular dentro d'água, falei, compadre, o senhor pode voltar que eu vou botar o fumo pro senhor aqui e a pinga. Falei, você tem pinga? Tem. Aí fui lá, peguei um carotinho de pinga daquele de meio litro e botei lá, tudo tampadinho em cima da pedra e o fumo e vi. Aí quando nós estamos lá, eu tô vendo ele pegando a pinga, ó, e digo, ô Davi, olha aqui pra você ver, Davi. Aí Davi olhando ele, olha, lá, tá tomando? Bebeu uma, depois botou lá de novo, e tampa de novo. Tampou de novo e tá lá. Quando pensava que nós chegou a comadre. Digo, a comadre chegou e opa, lá. Você nunca tinha ouvido falar disso, não. Então você chegou a ver o casal? É, o casal. Eu digo, olha, Davi, a comadre também bebe, tá vendo? Por que ela bebe? Pra ficar alegre, mas o compadre. Aí quando eles acabou de tomar, eu digo, vamos ver se eles vão, se o fumo eles vão fazer cigarro pra fumar. Aí quando pensava que não vi eles pegavam, ó, pegavam o fumo, fazia assim, ó. Era fumo de rolo, né? Aquele fumo de rolo.
Eles pegavam o fumo e, ó, um pedaço, ó, na boca. Ah, mascava. Aí ele mascava. Aí mas eu digo lá, tá vendo, Davi? O fumo ele faz é mascar lá pra você ver. Muita gente pensa que pega o fumo é pra fumar. Ele não fuma, ele faz é mascar. Aí ele mascava e toda hora eu via ele mascar, ele cuspia, cuspindo. Porque o culpado, ele gosta do fumo pra fumar, porque pra mascar. Pra mascar. Porque ali aiava os dentes dele. Ele era pretinho desse tamanho aqui assim. Só tinha dente assim, ela abria a boca, você via os dentes. Quando ele ria pra mim, ria. O dente branquinho. Deus não tem. Mas isso aí que eu tô te contando é verdade. É verdade. Eu não gosto de mentira, não. Porque isso que eu tô te contando, que já se passou na minha vida, que eu sou pescador profissional e eu entendo de pescaria. Pois é, mas e peixe, ele levou pra vocês alguma coisa? Não. Aí eu pegava e falava com ele, compadre. Aí um dia eu falei bem assim, Zé Zoé, vai eu, você e Davi, ainda vamos pegar uns azóis, vamos armar uns azóis em tal lugar assim. E eu falava com o compadre, ó, nós estamos com uns azóis, vamos botar uns azóis ali. Eu mostrava uns azóis assim pra ele, assim, balançar, batia na pedra, o azóis fazia tim. Pra ele poder entender. Aí nós armávamos, era 70 azóis. Oxi. Cansei de armar. Aí um dia nós armamos uns azóis lá, aí nós viemos embora pra cidade. Eu, Davi e Zé Zoé. Deixou armado. Deixamos os azóis armados. Falei, vimos trazer os peixes, naquela época tinha muito peixe, dentro da gandaia. Aí nós trouxemos o peixe, chegou aqui, Davi, não, mulher, vamos vender para ti, Geraldo. Aí na época, Geraldo era da colônia, né? Aí Geraldo foi lá e comprou os peixes tudo, apagou nós tudo direitinho. Aí nós fizemos compra, abastecemos a loja de Zé Zoé Gandaia e subimos. E levou pinga de novo? Ele levou mais pinga e fumo. Aí quando nós chegamos lá, Davi já pulou logo em cima da pedra, que nós moramos abaixo da pedra. Ele encostou o barco, a lancha mais andada, Davi já pulou lá, digo, ô Davi, tá ligeiro, hein, rapaz? O bicho pulou lá em cima da pedra e eu fiquei, aí eu desci, segurei o barco, aí Zé Zoé foi, desceu, aí amarrou a lancha, deixou ela bem amarradinha, aí foi fazer a comida, fazer um café, fazer o almoço, aí nós levava uma carne, naquela época tinha muita carne de sol, né, jabá, hoje o pessoal não sabe o que é jabá, antigamente tinha jabá, jabá era dessa grossura que é assim. Aí Davi falava, vamos, Muranga, eu digo o que é? Olha, enquanto o Zé Zoé tá olhando, tá fazendo comida aí pra nós, vamos lá os azóis. Eu disse, Davi, é verdade, vamos embora lá. Mas vai eu e Davi. Eu no piloto e Davi na proa. Chega lá, Davi passou a mão aqui assim. Começa aqui, ó, Muranga, aqui tem um menino, aqui tem um bichinho aqui. Tirando 17 moleques. Oxi. 17 moleques. Não coube, encheu o barco. Era moleque de 25 quilos, 27, Nossa, de 30 quilos pra baixo. É tudo pequeno. Mas era uma molecada boa. Ô, Muranga. Aconteceu comigo e Davi. Mas eu te pergunto um negócio. Nessa região nossa, nesse pescador que a gente conhece aqui, essa turma boa daqui, alguém já judiou do moleque? Alguém já deu alguma remada, alguma pancada? Que eu andei colocando umas histórias aí de uns pescadores que andam arrumando o remo no compadre, e o compadre vai lá no barranco e derruba a casa deles, é verdade isso? Não, na época que eu pescava no Paracatu, era Muranga, corre dentro, pula fora e espia quem vem. Meu Deus. Das 4. Lá no Paracatu. Agora, aqui no São Francisco, pescava Muranga, Davi, Zé Zoé e Benedito. E aqui lá Geraldo também ia. Lá no Paracatu, uma vez aconteceu. Um dia, corre dentro, naquela época era barco de madeira, chamava paquete, barco de um pau só. Nós tínhamos 2 paquetes, barco de um pau só. Eu tinha umas corre dentro e pular fora, mas espia quem vem tinha outro. Aí nós estamos pescando lá de noite lá. Aí quando eu tô pescando, eu tô vendo gritando. Ô bicho, eu digo, o que é que foi, corre dentro? Corre dentro e pular fora. O que é que foi? Moço, tem aqui agarrado aqui, com a mão aqui, no barco aqui. Eu digo, moço, deve ser o compadre. Ele, pá, bateu o remo no compadre. O dedo dele quebrou o dedo do compadre. Que isso? Quebrou o dedo do compadre. Rapaz, eu só vi água estourando. Que ele saiu. Eu digo, ó, falei, corre dentro, vou te falar, você mais pular fora, cuidado. Corre dentro, pular fora, cuidado. Porque se vocês machucam ele, vai virar o barco. Ah, vira nada, eu digo, então tá bom, tô te falando que eu tenho costume, eu conheço. Aí eles estão pescando. Quando foi à noite, eles saíram para pescar. Quando eu penso que não, que eu tava lá no rancho, lá preparando, ainda bem que era perto. Estou escutando os gritos. Quando eu cheguei lá, o compadre pegou a canoa deles, virou de cabeça para baixo, e estava agarrado na perna dele para levar para o buraco. Para levar para debaixo da loca. Levar para o buraco. A Valença, que é onde ele estava, era pedreira rasa, não era pedreira rasa. Deu para dar pé, né? Deu para dar pé. Aí que eu cheguei correndo, ligeiro, rapidinho. Moço, que é isso? Que deu aí o compadre agarrado na perna dele, na perna de cada um. Aí eu peguei e falei, compadre, não faz isso não, que é meu parceiro de pesca. Não faz isso não. Pode deixar que eles não entendem nada não. Pode deixar que eles vão trazer pinga e fumo pro senhor, que eu vou fazer eles trazer.
Aí ele soltou. Aí ele soltou, eu falei, bora. Aí nós desviamos o barco deles. Aí fomos atrás do remo, perdeu rede, perdeu tarrafa, perdeu tudo. E nunca mais voltaram lá, né? Oxe, voltou depois, porque depois eu fiz eles levar fumo e pinga. Aí levaram fumo e pinga. Aí pô, ele ficou sendo amigo do compadre. Falei, pede desculpa ao compadre. Eles pediram desculpa. Aí o compadre começou a dar peixe pra eles. E eles pinga e fumo no compadre. Bom, então agora eu fico mais tranquilo, porque você garante que é verdade, né? Que você já viu. Ó, no Paracatu tem, no São Francisco aqui também tem. São Romão tem? No São Romão tem. Aquelas pedreiras que tem do lado de lá, ali antigamente aparecia muito compadre d'água. E aqui tem até hoje. Aqui tem na Ilha dos Prazeres, tem no Ladeiro, nas buracas. Tanto de dentro quanto de fora d'água. É, não, Porque tem uns compadres d'água fora d'água também, né? Tem os compadres fora d'água também, tem os compadres. Mas o compadre mesmo legítimo, ele não mora dentro d'água não, ele mora no seco. Só que porém é o seguinte, a entrada da porta dele, da casa dele, é por debaixo da água. Aí eles moram no pé da serra. Tá, ninguém vê, né? No pé da serra, eles fazem a panela, igual o Entendi, faz a panela. entendi, faz. O compadre também faz as panelas também. Aí eles vêm por dentro d'água e a entrada é por dentro d'água. Lá dele mesmo tem uma moradia de compadre, ó. Lá dele tem a moradia do compadre, lá na Ilha Grande tem. Eu digo que eu já vi e participei. Ô, Muranga, eu não gosto de mentira não, viu? ó, deixa eu falar com você. Muito obrigado. Essa é a nossa última do ano, né? A nossa última história do ano. Manda um abraço pra turma aí, o pessoal todo que acompanha a gente, que acompanha você. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não é verdade? É isso. Um abraço. Um abraço também e um abraço para todo mundo que está nos assistindo e que vai continuar assistindo nós. E quem quiser saber mais algum detalhe do Rio São Francisco sobre pescaria, é só vir falar comigo que eu explico tudo direitinho, do começo ao fim. E caso real, verdade, não gosto de mentira. Porque aqui na minha área, aqui eu não aceito mentiroso de jeito nenhum. Tá bom, aqui é então. profissional e conhece realmente do rio, da navegação e dos peixes.